do descarrilhamento de uma montanha-russa ao colapso de um baloiço. Aqui estão alguns acidentes graves em parques de diversões. Tyre Sampson, um garoto americano de 14 anos, estava de férias em Orlando, Flórida, com a família de um amigo dele. Enquanto estava no parque de diversões da cidade, ele queria experimentar o Orlando Free Fall, uma torre de queda livre em uma das atrações principais do parque. Mas, como você pode imaginar, esta atração não foi sem risco. De fato, nesta atração, você tem que subir a uma altura de 130 metros antes de ser impelido para o vazio. No entanto, apesar do perigo, o adolescente que estava determinado a experimentar a torre de queda livre mais alta do mundo fez fila como muitos outros buscadores de emoção para entrar no passeio. O momento pelo qual ele esperava chegou quando, uma vez estabelecido e subindo ao ponto mais alto, ele caiu no vazio. Mas o que seria um momento de puro prazer, logo se transformou em um pesadelo, pois o infeliz rapaz acabou caindo 20 metros no chão. Acontece que seu arnês de segurança não foi fixado devidamente, o que o arrastou para o chão a uma velocidade incrível. Naturalmente, após o acidente, ele foi levado ao hospital para tratamento. Infelizmente, a queda foi fatal e o adolescente morreu no hospital, levando ao fechamento do passeio. Na Índia, os funcionários de um parque de diversões estavam neste passeio. Você pensaria que eles queriam relaxar um pouco, mas a verdade é que eles queriam experimentar este passeio antes de qualquer outra pessoa. Ao testar uma nova atração em um parque, há certos riscos que podem ser enfrentados. No entanto, estes funcionários foram nesta viagem para experimentar, e lá eles se divertiram muito no passeio, como vocês podem ver. No entanto, eles rapidamente lamentaram este momento, porque no momento seguinte, o brinquedo desmoronou. Veja o que acontece. O acidente foi devido a uma gôndola defeituosa que se soltou de sua pista, causando a queda dele e matando um dos funcionários. Foi assim que um simples teste destinado a relaxar os funcionários do parque se transformou em uma tragédia, matando uma pessoa e ferindo outras. Desde então, esses funcionários se recuperaram e é certo que após um tempo. No entanto, eles nunca esquecerão o que experimentaram a bordo deste local para o resto das suas vidas. Um grupo de 9 pessoas que estava em um parque de diversões na Bélgica queria experimentar o Ride to Happiness, uma atração que consiste em andar de montanha-russa giratória. Mas uma vez a bordo desta atração, enquanto a uma altura de 32 metros, estas pessoas de repente se viram presas devido a um repentino colapso. 9 passageiros estavam em apuros. É claro que eles não tiveram outra escolha senão esperar o resgate para chegar e tirá-los de lá. Isto finalmente aconteceu após uma forte mobilização dos funcionários do parque e dos bombeiros que tiveram que usar um guindaste para alcançar as 9 pessoas. Finalmente, eles puderam ser resgatados um após o outro, mas para isso tiveram que ser pacientes e ficar muito tempo no vento e na chuva. Você consegue imaginar? Ficar preso entre o céu e a terra por horas à mercê do mau tempo não é uma coisa muito boa. Mas tudo bem, elas esqueceram tudo isso assim que foram resgatadas. No entanto, podemos dizer que nunca mais vão esquecer este percalço e nunca mais ousarão fazer esta viagem. Há alguns anos, os habitantes do Disneyland Park na Flórida aguardavam a partida da Big Thunder Mountain Railroad, uma montanha-russa que lembra um trem do Velho Oeste. Eles esperavam uma grande aventura no passeio, embora a atração, apelidada de O Trem Louco da Disneylandia, fosse assustadora com suas cavernas, poços de minas, cachoeiras e rochedos. Entretanto, essas pessoas rapidamente esqueceram suas pequenas preocupações e se agarraram bem, prontas para a aventura. E esta aventura eles experimentaram desde os primeiros momentos quando o trem partiu, fazendo sua adrenalina aumentar e dando-lhes uma sensação forte e prazerosa. Exceto que seu momento de prazer foi bruscamente interrompido quando a locomotiva se soltou. O resultado do acidente, uma fatalidade e uma dúzia de pessoas feridas. Após esta catástrofe, alguns dos feridos foram levados ao hospital, enquanto outros receberam os cuidados necessários no local, enquanto o corpo do defunto permaneceu lá para as necessidades da investigação. Ou seja, todos que estavam a bordo de lá receberam naquele dia para sempre uma memória que vão se lembrar por muito tempo. Na Espanha, um grupo de pessoas quis experimentar a Torre de Queda Livre, a atração estelar do parque. Embora soubessem que poderiam enfrentar todos os tipos de riscos a bordo desta torre, estas pessoas preferiram não se preocupar muito e se apressaram para embarcar no passeio. O momento pelo qual esperavam chegou quando subiram a uma altura de 60 metros, antes de caírem abruptamente. E foi isso. Que sensação fantástica. No entanto, essas pessoas logo se arrependeram de ter embarcado porque sua gôndola parou de repente a uma altura de 30 metros acima do solo.
solo. Você consegue imaginar? Os freios da torre falharam, o que levou a esta queda que não terminou muito bem. Na verdade, essas pessoas sofreram alguns ferimentos e algumas delas tiveram que ser levadas ao hospital. Nada sério por acaso, a não ser um pouco de pânico e algum escândalo. Para um contratempo, foi um belo de um contratempo, e essas pessoas nunca mais ousaram subir uma torre de queda livre de novo. Na Disneylândia, na Califórnia, uma turista de 48 anos chamada Regina Young estava com amigos quando ela quis dar uma volta no Matterhorn Bobsled, uma atração que consiste em um conjunto de montanhas russas em um ambiente montanhoso, lembrando o Matterhorn suíço. Agora, ela não é apenas emocionante, mas é também indutora de vertigens, como ela certamente sabia, mas mesmo assim, ela quis ir sozinha nas traseiras. Enquanto os primeiros momentos foram uma experiência alegre, a diversão logo se transformou em pesadelo quando ela, que não estava propriamente segura em seu assento, caiu na pista do passeio antes de ser atingida e morta instantaneamente por outro trenó que se aproximava. A mulher morreu sem sofrer tanto, e seu acidente, que foi em 84, fez dela uma das muitas vítimas dos passeios emocionantes e a quinta desde a abertura do parque da Disney em 1955. Um menino chamado Iban, de 5 anos de idade, estava com seu pai na Disneylândia Paris, onde uma das atrações mais populares é os Piratas do Caribe. De fato, esta atração, que lembra o cenário do filme, é uma das mais populares neste parque, e como muitas outras, o pequeno Iban certamente também sonhou em dar um pequeno passeio neste cenário a bordo de um pequeno barco. Porém, não no mesmo momento, pois primeiro ele teve que passar por um labirinto de corredores mais ou menos assustadores e esperar sua vez antes de poder começar sua aventura. Acompanhado do seu pai, o menino passou pacientemente por todas as etapas antes de embarcar em um dos pequenos barcos suspensos das gôndolas conectadas aos trilhos, e fora para um passeio. Só se pode imaginar a alegria e o prazer que o menino deve ter sentido ao se imergir neste cenário mágico. Somente este pequeno passeio teve uma má surpresa. A criança caiu do barco no final dele. A queda poderia ter sido fatal para Iban, pois ele foi levado ao hospital em estado grave. Mas felizmente, após algum tempo, seu prognóstico vital não era mais comprometido. Ele milagrosamente sobreviveu. Entretanto, ele ainda deve estar traumatizado por esta queda que provavelmente nunca esquecerá em sua vida. O autor do vídeo que você está prestes a ver é um usuário do Twitter que esteve no parque de diversões da feira Chapultepec, no México, onde foi para se divertir e tentar gravar alguns bons momentos. Entretanto, sua atenção foi atraída pela atração Quimera, uma montanha-russa projetada apenas para os que buscam emoção e os mais corajosos dos corajosos. Basta ver o movimento das carruagens e ouvir os gritos dos seus passageiros para adivinhar a intensidade desta atração de 3 lajes. Por sua vez, este homem não hesitou em tirar seu telefone para capturar estes momentos sensacionais. Ele conseguiu filmar uma boa parte do jogo e, infelizmente, enquanto filmava, ele também capturou o momento em que uma carruagem descarrilhou e acabou caindo na pista. Assim, foi um choque para este homem, assim como todos aqueles que estavam presentes no local e testemunharam isso. O acidente, que foi devido a uma falha mecânica, ocorreu há cerca de 3 anos e o homem certamente se recuperou desde então. Entretanto, este acidente fatal tirou a vida de 2 jovens e feriu vários outros passageiros. O homem nunca esquecerá o momento em que viu a carruagem sair dos trilhos. Na cidade de Karachi, Paquistão, um garoto de 14 anos chamado Kashav estava no Askari Park. Apesar do risco de vertigens e náuseas que ele enfrentou, o jovem Kashav foi para o Monstro, um passeio de 16 lugares. O adolescente pôde finalmente sentir a emoção nos primeiros momentos, quando o balanço o impeliu para o ar. Infelizmente, a viagem lhe custou a vida, pois os parafusos de repente se quebraram e a viagem desabou, matando o adolescente e ferindo vários outros a bordo. Kashav, que tinha apenas 14 anos, morreu em um parque de diversões, mas sua memória foi honrada pela ação legal que seu pai havia prometido tomar contra a administração do parque. Entretanto, o nome Kashav tem sido infamemente ligado ao acidente do parque, que levou ao fechamento de muitos parques de diversões do país. E finalmente, olhe para este homem na parte superior deste escorrega. Precisa dizer que ele quer ter um grande feito ao deslizar por isso. Ele, no entanto, consegue coragem, se prepara e deita de barriga, e salta para vencer o desafio. Mas ele certamente vai se lamentar disso depois. Este homem quase vai terminar seu mergulho além da piscina e bater com a cabeça no chão, mas felizmente para ele, nada de grave acontece no final, porque ele acaba na água. Ufa, este homem quase atravessou a água. Uma má experiência que vai servir de lição para ele no futuro. Ele nunca mais vai ter a audácia de fazer algo assim. Você acabou de ver alguns acidentes graves em parques de diversões. Conte pra gente qual deles te surpreendeu mais. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.